Revelações sinistras, os 12 relatos proibidos da fazenda que aterrorizam até os mais corajosos. Clara, uma jovem jornalista de 28 anos, sempre sonhou em fazer reportagens de impacto. Moradora de uma comunidade simples em São Paulo, tudo que ela tem são suas histórias e uma determinação feroz. Quando ouve falar do misterioso desaparecimento de um trabalhador rural na fazenda do seu Arlindo, ela sente seu instinto de jornalista pulsar. Precisava investigar. A viagem ao interior começava a moldar seu destino, mas o que ela não imaginava era o que a aguardava por trás das portas de madeira daquela fazenda. Ao chegar, Clara foi recepcionada por sorrisos forçados e olhares desconfiados. O campo, com suas flores e colheitas abundantes, parecia alegre, mas a tensão no ar deixava clara outra realidade. Assim que a notícia do seu propósito passou pelos vizinhos, a atmosfera mudou. Agora eram murmúrios nervosos e gestos de desprezo. Clara percebeu que eles temiam algo que ela não conhecia. Entre eles circulavam 12 relatos proibidos, cada um mais aterrorizante que o outro. Histórias de almas perdidas, gritos nos campos à noite e uma força sobrenatural que parecia escravizar a todos. Cada palavra sussurrada deixava Clara mais apavorada, mas em seu coração, a curiosidade ardia. Qual era a verdade por trás do trabalhador desaparecido? Naquela noite, enquanto anotava suas observações na varanda da casa antiga e desgastada, uma sombra se moveu entre os canaviais. Seu coração disparou, as batidas pareciam ecoar na escuridão úmida. Clara hesitou, mas o instinto de repórter a puxou para frente. Aproximou-se, quase sob o feitiço de algo invisível. Sussurros, vozes indistintas e um dialecto desconhecido começaram a envolvê-la, arrepiando sua pele. O medo era palpável. Ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que eram apenas os nervos, mas os avisos dos moradores se tornaram mais urgentes. Fique longe dos canaviais à noite. Eles falavam em desespero sobre maldições e espíritos que vagavam sem descanso. Clara, embora cética, se viu mergulhada na escuridão do mistério. Ao investigar o passado daquele lugar, percebeu que o próprio seu Arlindo carregava segredos que talvez fossem melhor deixados enterrados. Quando Clara retornou para sua modesta hospedagem, uma sensação de pânico a tomou. À distância, sua família parecia estranha. Mensagens de desespero chegavam até ela, notícias alarmantes sobre a segurança de seus entes queridos. As autoridades locais, em um jogo de corrupção e desinteresse, estavam tão distantes de sua realidade que a deixavam vulnerável. A pressão da investigação a afastava de tudo que era seguro e familiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Cada passo que Clara dava na fazenda parecia transformar o terreno em uma armadilha. E quanto mais ela se aproximava da verdade, mais o ambiente se tornava opressivo. As promessas de desprezo dos moradores a seguiriam. Seria ela a próxima vítima de uma força ancestral que se escondia sob a superfície daquele lugar aparentemente tranquilo? O tempo estava se esgotando, e com um nó na garganta, Clara se perguntava: seria a fazenda o verdadeiro abismo entre os vivos e os mortos? Clara não conseguiu fechar os olhos naquela noite. O silêncio da fazenda era perturbador, apenas quebrado pelo farfalhar das folhas e um sussurro distante que parecia vir dos canaviais. Os relatos que ouvirá ecoavam em sua mente, cada um mais monstruoso que o anterior, enquanto o medo a envolvia como um manto pesado. Havia algo de insuportável naquela escuridão. Algo que a fazia sentir que estava sendo observada. Ao amanhecer, Clara decidiu que precisava obter mais informações. Ignorando a sensação de que estava atravessando uma linha tênue entre curiosidade e perigo, ela partiu para a casa de seu Arlindo. O velho agricultor era temido, respeitado e, a julgar pelos sussurros, era a chave para desvendar os mistérios daquela fazenda. Quando Clara bateu na porta, não teve resposta. O lugar parecia uma relíquia abandonada, as janelas sujas bloqueavam a luz e o ar estava impregnado de um cheiro adocicado de mofo. Com um pressentimento na pele, empurrou a porta e entrou. A escuridão interior era quase palpável. Cada passo fazia o piso rende e seu coração pulsava com força, temendo o que poderia encontrar. Havia algo aqui, algo que seu Arlindo sabia. Pensou Clara, observando as paredes cobertas de fotografias antigas. Havia um retrato em particular que chamou sua atenção.
Tratava-se de um grupo de pessoas em uma colheita, mas uma das figuras estava coberta por um manto, seus olhos brilhavam de maneira sobrenatural. Era como se aquela pessoa estivesse ciente de algo que todos ignoravam. Desconcertada, Clara deu um passo atrás e no momento seguinte, o tilintar de algo quebrando ofuscou sua visão. Olhando para o chão, viu que havia derrubado uma pequena caixa de madeira. Com curiosidade, apanhou-a, abrindo-a com cuidado. Dentro, encontrou um diário. As páginas estavam amareladas e as palavras careciam de clareza, mas uma coisa era evidente. Havia menções a rituais antigos e sacrifícios feitos naquela mesma terra. Eles precisavam alimentar o espírito, senão, ele tomaria algo que amassem. As palavras a atravessaram como uma punhalada. Seu coração disparou. Era isso que os vizinhos temiam? Que o espírito daquele trabalhador desaparecido estivesse faminto e agora, a busca de Clara a tornava alvo de um horror ancestral. Desesperada, decidiu sair, mas quanto mais se afastava, mais a sensação de perigo crescia. A luz do dia parecia perder força, e as nuvens começaram a se aglomerar, cobrindo o céu com uma sombra grotesca. A atmosfera mudava, sentia-se como se estivesse sendo apanhada em uma teia invisível. Ela correu de volta para a casa de sua hospedagem. Quando a porta se fechou atrás dela, um alívio temporário a envolveu. Mas para seu horror, uma leve batida na janela fez seu sangue congelar. Olhando pela fresta, Clara viu uma figura sombria, indistinta, que parecia sussurrar seu nome. Seu rosto era um emaranhado de sombras e os olhos, quando olhavam para ela, eram como buracos negros. "Você veio, Clara?" O sussurro emanava de seus lábios trêmulos e revelava um eco de incerteza e dor. Ao se virar, a sombra desapareceu, mas iminente como um abalo sísmico, o pavor tomou conta de seu coração. Clara sabia que precisava agir antes que o espírito, ou qualquer outra coisa daquela fazenda, decidisse que era a hora de cobrar sua dívida. Ela pegou seu celular e digitou uma mensagem rápida para sua amiga em São Paulo, pedindo ajuda e um plano de fuga. Mas antes que pudesse enviar, as luzes piscaram e foram apagadas. No silêncio que se seguiu, um gemido profundo percorreu o ar, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade sobre o que realmente pairava naquela fazenda e o que aconteceu com o trabalhador desaparecido. Mas o que realmente a esperava assim que a escuridão se instalasse? E quem poderia ajudá-la antes que fosse tarde demais? O tempo parecia estar acabando. O vento aumentou e sussurros pareciam se entrelaçar com o som da tempestade que se aproximava. Clara queimava de ansiedade e medo, enquanto buscava uma fonte de luz. O celular estava morto, seu último recurso desaparecera como as sombras que a cercavam. Seu coração batia em um ritmo desesperado, quase rugindo em seus ouvidos enquanto ela tentava pensar em um plano. Com as janelas fechadas e a escuridão dominando o ambiente, cada estalo da casa a fazia pular. Ela se lembrou do diário e das palavras sobre o espírito faminto. E se aquilo não fosse só uma lenda? E se ela realmente estivesse na mira de algo maligno? A ideia a paralisou, mas Clara sabia que não podia se deixar vencer. Precisava encontrar uma saída antes que o horror se concretizasse. Ela decidiu vasculhar os cômodos da casa, na esperança de descobrir algo que a ajudasse a entender melhor o que estava enfrentando. Com cuidado se direcionou para o corredor apertado, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Mas a luz piscava, parecendo cuspir faíscas de sua própria agonia. Clara se apressou, enquanto os ruídos da casa pareciam cada vez mais próximos, como se Sanfi estivesse seguindo seus passos. Ao chegar à sala, notou uma porta entreaberta, levando a um porão escuro. Uma mistura de curiosidade e pavor a encorajou a se aproximar. A porta rangeu ao ser empurrada, e um odor úmido e sufocante emanou de dentro, como se o próprio ar estivesse apodrecendo. Clara hesitou, mas o impulso de descobrir a verdade a arrastou para dentro do lugar. Assim que seus pés tocaram o chão do porão, um frio gélido envolveu seu corpo. Em meio à penumbra soube que não estava sozinha. Olhos a observavam. Ela mal podia distinguir os rostos, mas a presença era palpável, como se vários sussurros dissessem seu nome em uníssono, um chamado que fazia seu cabelo se arrepiar. Clara gritou, mas o som se perdeu em meio a ecos de risadas sombrias que reverberavam nas paredes. Apenas então, suas mãos tocaram algo sólido. Era uma mesa, coberta de objetos estranhos e velhos. Luzes também piscavam ali, quase como uma direção. Um pequeno altar. Uma boneca de pano, com pequenos olhos negros, parecia olhá-la fixamente. Clara sentiu um impulso de revirar o estômago, mas o diário que havia encontrado em seu arlindo falava sobre oferendas. Oferendas para o espírito que vagava. Encaminhando-se hesitante, Clara pegou a boneca.
O toque do pano fedeu a mofo, mas um poder inexplicável emanava dela. A sensação se intensificou como se a boneca fosse um catalisador para algo mais profundo e mais aterrador. O que eu devo fazer? Pensou, enquanto o sussurro da figura que a havia assustado se repetia em sua mente, cada vez mais alto e insistente. Subitamente, uma luz forte irrompeu no porão, cegando-a momentaneamente. Quando a visão voltou, Clara viu um círculo de rostos, figuras fantasmagóricas cercando-a, emanando uma energia pesada e ameaçadora. No instante seguinte, a boneca escorregou de suas mãos e bateu no chão, um ruído seco que ecoou como um gongo. As criaturas se aproximaram, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Alimente-nos, Clara! Ressoou uma voz por toda a escuridão. A realidade desmoronava ao seu redor enquanto as sombras se alongavam como tentáculos, envolvendo-a. Naquele momento, tudo ficou claro. Clara teve que fazer uma escolha. Poderia sacrificar algo que amava, ou se tornar parte daquelas almas perdidas, formando um novo ciclo de terror. O respingo de um pensamento a abateu: qual dos sacrificados resultaria na sua sobrevivência? E pelas contas do diário, quem ou o que realmente a esperava no final desse ritual sombrio? Clara ficou paralisada, sem saber se deveria gritar, lutar ou se entregar. E então, em meio à escuridão pulsante, um pensamento monstruoso surgiu. E se a verdadeira resposta estivesse em aceitar se tornar uma delas? Clara estava cercada. Os rostos espectrais se aproximavam, suas expressões deformadas em uma mescla de dor e fome insaciável. O ambiente girava, e ela teve a certeza de que os sussurros a reconheciam, como se tivessem aguardado por sua presença durante toda a eternidade. O calor do pânico se intensificou, e seu corpo estava paralisado, presa no limiar entre a vida e a morte. Lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas não eram apenas de medo, eram também de perda. Perguntas gritavam em sua mente. Quem ela poderia sacrificar? Sua família? Seus amigos? O pensamento de sacrificá-los para salvar a própria pele era um veneno que corroía sua sanidade. Alimente-nos! As vozes ecoavam, um coro lamentoso que parecia atravessar sua pele, dilacerando qualquer vestígio de coragem que ainda restava. A boneca estava ali, caída ao seu lado, como se também estivesse aguardando um chamado. Seu olhar vazio parecia zombar de Clara, um lembrete cruel da escolha que precisava ser feita. Sem pensar, ela se agachou e pegou a boneca novamente. O que você quer? O que eu faço? Gritou, explodindo em desespero. Em resposta, uma das figuras espectrais se destacou, sua protuberante e opaca forma estendendo uma mão gélida na direção da boneca. Clara hesitou, mas um impulso incontrolável a forçou a oferecer a boneca ao espírito. No momento em que a boneca cruzou a barreira do espaço que os separava, uma onda de energia seca varreu o porão. As figuras pararam, e o ar ficou pesado, carregado de uma expectativa perturbadora. Então, como se um comando invisível tivesse sido dado, os sussurros se tornaram gritos. O eco da dor, da fome e do desespero preenchia o espaço com uma pressão opressiva. Você não entende, Clara, uma voz sibilava, soando mais forte que as outras. A boneca é apenas o começo. O verdadeiro sacrifício é você. As criaturas se agitaram, e a escuridão tomou forma, como se quisesse devorar a própria essência dela. Clara sentiu seu coração acelerar, um tambor implorando por liberdade. Desesperadamente ela se virou, buscando uma saída no labirinto de sombras que a aprisionava. Mas a casa não era apenas sua prisão. Era um labirinto de torturas, emoções e memórias. Cada parede parecia pulsar com os ecos do passado, trazendo à tona lembranças de momentos felizes que agora eram invadidos por horror. Clara percebeu que cada espectro ali era uma parte de si mesma, uma representação dos medos que sempre quis ignorar. Você precisa confrontar o que esconde. As vozes finalmente unificadas diziam. Como se estivesse em transe. Lentamente Clara precisava reviver cada dor por trás daquela oferenda, cada sacrifício que havia feito ao longo de sua vida. Começou a emergir maldades e traumas que ela nunca havia deixado ir. A sensação de se ver forçada a enfrentar essas memórias a fez querer gritar. Eu não vou me deixar levar. A voz de Clara ecoou, e uma onda de energia emanou de seu corpo, desafiando a escuridão. Os rostos antes famintos hesitaram, e por um breve segundo, Clara viu uma faísca de lucidez nos olhos deles. Mas, assim que a resistência brilhou, a casa se tornou um turbilhão. O ar se tornou denso, e os rostos começaram a distorcer, revelando a verdadeira natureza do sofrimento que carregavam. A luz que reluzira em sua liberdade se confundiu com o pavor que a envolvia. As figuras começaram a avançar novamente mais próximas, agora flertando com seu desejo de tragá-la. Clara se viu novamente diante da encruzilhada.
Mas antes que pudesse decidir, uma nova visão cortou sua mente, um flash do que viria a seguir, uma lembrança de um amor perdido, de alguém que poderia ser o verdadeiro sacrifício a fazer. E então, uma nova voz se destacou em seu coração. Você realmente está disposta a perder? Essa pergunta ecoou por toda a escuridão, e Clara, engasgada entre os sussurros e gritos, sabia que a resposta mudaria tudo. Ela engoliu em seco e, com coragem renovada, decidiu confrontar as sombras de seu passado. Mas ao fazer isso, algo dentro dela começou a se romper de forma insustentável. Eu aceito a verdade, sussurrou, enquanto as figuras espectrais se preparavam para avançar. No banheiro do porão, Clara viu uma porta mágica, uma passagem que poderia levá-la para a liberdade, mas estava marcada por um símbolo ancestral. Percebeu que só poderia atravessar se estivesse disposta a fazer a escolha mais difícil de todas. Um sacrifício real estava prestes a ser feito. E então, a dúvida surgiu. Até onde ela iria para se libertar do terror que a consumia? Clara sentiu o peso da pergunta cravado em seu peito, como uma faca. A pulsação dos sussurros parecia seguir o compasso de seu coração acelerado, um ritmo frenético que ecoava na escuridão. Ela olhou para a porta mágica, reluzente sob a luz mortiça de um brilho indefinido. Seria ela a chave para sua salvação ou para a destruição total? As criaturas à sua volta, murmúrios se misturavam em um coro de desespero, suas faces retorcidas mudando como sombras e luzes dançantes. A decisão que precisava tomar podia levá-la a um abismo sem fundo ou a um lugar onde pudesse finalmente respirar. O que realmente doía era o que significava aquele sacrifício. Clara sabia que qualquer escolha mudaria o mundo que conhecia para sempre. Quem você está disposta a perder, Clara? A voz novamente sussurrou. Agora ecoava mais suavemente, intimidadora e tentadora. A memória do amor perdido ou a realidade da dor que sempre a cercou? Ela fechou os olhos e lembrou. O sorriso de Rafael, as risadas compartilhadas, o doloroso momento em que o perderá. Era ele quem estava preso nela, um fardo que pesava como concreto. A dor da ausência era seu próprio tipo de escuridão, e Clara percebeu que isso também fazia parte do que precisava enfrentar. As criaturas começaram a se aproximar mais, avançando em uma marcha quase hipnótica, enquanto um frio intenso a envolvia. Clara podia sentir a energia deles se intensificando, uma mistura de raiva e fome que a deixava tensa. A boneca estava em suas mãos, sua superfície fria lembrava o desespero. Alimente-as! Gritou uma voz interior, desafiadora. Clara hesitou. Seria esse o sacrifício que elas queriam? Um sacrifício que não era dela, mas de outra pessoa? Seus joelhos fraquejaram, e a boneca escorregou de suas mãos, caindo no chão em um tombo súbito e macabro. O barulho ecoou pelo porão como um grito. As criaturas pararam, momentaneamente confusas, e Clara viu uma oportunidade. Levando a mão ao coração, ela sentiu a pulsação da verdade. A única coisa que mais queria era se libertar daquela dor. Então, iluminada por uma súbita clareza, gritou: eu sou a resposta. Se for por amor, então sou eu a que deve ser sacrificada. As criaturas se agitaram como se tivessem despertado de um profundo sono. As sombras começaram a se contorcer em uma dança frenética, e de repente um riso horrendo cortou o silêncio, ressoando pelas paredes úmidas do porão. Você realmente acha que é tão simples? Você acha que pode nos oferecer a si mesma e ganhar nossa liberdade? A voz que soava como um eco de 1000 almas respondeu. Sua coragem é admirável, mas lhe falta compreensão. A casa tremeu, e as paredes começaram a pulsar, a respiração de Clara era rápida e entrecortada. Sem pensar, ela avançou em direção à porta mágica, o símbolo ancestral brilhando intensamente. Sentiu um calor em seu corpo, um chamado profundo que a atraía e, ao mesmo tempo, um frio cortante nas costas, como se as criaturas quisessem puxá-la de volta. Eu não sou o que você imagina. Eu sou mais! Gritou Clara, e com um impulso de desespero, arremessou-se em direção à porta. Ao fazer isso, uma onda de energia explodiu, derrubando-a para o chão. O impacto foi como um soco no estômago. Olhou em volta e viu que as figuras espectrais a observavam com uma mistura de curiosidade e raiva. O ar estava carregado de expectativa, de algo prestes a acontecer. Uma conexão estranha e poderosa parecia criar as correntes que a prendiam a esse lugar macabro. Bem-vinda ao seu verdadeiro teste, Clara. A escolha que você faz agora determinará não apenas o seu futuro, mas o de todos que ama, o coro sussurrou, a voz ecoando em um tom ameaçador. Ela sentiu uma presença atrás de si, um corpo quente que parecia quase humano. Mas ao se virar, não havia nada. Apenas o vazio. O pavor se instalou em seu estômago. Clara percebeu que a verdadeira luta não era contra as criaturas,
mas dentro dela mesma, cada segundo que se passou parecia uma eternidade. E então, no canto de seus olhos, uma sombra familiar passou sutilmente. Rosto que ela conhecia bem, um rosto que parecia estender a mão para ela, como um farol em meio ao negrume. Rafael. Clara sussurrou à sombra, quase um pedido. O que seria capaz de acontecer se ela escolhesse voltar? E o que ela realmente temia perder? Clara respirou fundo, enquanto a escuridão compartilhava seu beijo, esperando a resposta. Ela sentiu a tensão crescente, a linha entre o amor e o terror se estreitando como uma corda prestes a se romper. Seria esse o momento em que suas escolhas determinariam tudo? A luz da porta mágica parecia pulsar como um coração condenado, ecoando na escuridão opressiva do porão. Clara olhou novamente para a figura indistinta de Rafael, sentindo uma mistura de nostalgia e terror. A presença dele a atraía, mas também a aterrorizava. Por um instante se permitiu sonhar. E se ele estivesse realmente ali? Clara, você precisa vir. Não fique aí. A voz dele se distorceu, ecoando em várias direções como se fosse um grito perdido. As criaturas ao redor, agora inquietas, pareciam sentirem a tensão na atmosfera. Clara sentia seus olhos famintos sobre ela, aguardando a decisão. Ela olhou para a boneca caída, ainda tão fria e vazia, e uma ideia absurda cruzou sua mente. E se eu criasse um novo sacrifício? Um que não envolvesse a dor dos que amo, mas sim o meu próprio desejo de escapar. Essa descrição a assustou. Era egoísta? Naquele momento, sentiu como se cada respiração que tomava a estivesse a afundando mais e mais fundo. A escuridão na sala parecia ganhar forma, as criaturas começando a formar um círculo em torno dela. Seus rostos distorcidos sussurravam em uníssono, um som medonho que ressoava em sua mente. Você ama Clara? Escolha. Era uma mistura de autoridade e malícia, como se seu destino estivesse entrelaçado àquelas vozes demoníacas. Por um momento, o eco da dúvida a paralisou. E se eu falhar? E se tudo isso for em vão? Clara olhou para a porta mágica, um portal incerto que prometia tudo, mas poderia muito bem ser um caminho para sua condenação. Clara? Novamente Rafael a chamou, agora com um tom de urgência, quase a suplicando. Você tem que acreditar em nós. A sombra dele parecia querer sair do limbo, mas uma barreira invisível a mantinha aprisionada em um lugar entre a vida e a morte. Clara, meio perdida, se lembrou da última vez em que havia deixado a dor vencer. Não posso permitir que isso aconteça de novo. E então, uma ideia ousada a atingiu. Se Rafael era a memória que a aprisionava, talvez ela pudesse usar isso a seu favor. Se meu amor por você é o que me prende, então que eu mesma quebre essas correntes. Ela girou sobre os calcanhares e desafiou as criaturas com o olhar. Se é amor que vocês querem, então eu ofereço do meu jeito. Um amor que transcende essa dor. O sussurro daquelas vozes ficou mais forte. Um zumbido intenso que gerava uma sensação de vertigem. As criaturas começaram a se agitar, e suas sombras se contorciam em um frenesi. Clara fecha os olhos, erguendo os braços, sentindo a energia pulsante ao seu redor. Se era para sacrificar algo, que fosse a própria dor de perder Rafael, entalhada em cada lembrança. Nesse momento, as sombras convergiram rapidamente, colidindo em um redemoinho de espectros. O ar estava espesso e gelado, como se o próprio tempo houvesse parado. Você não tem ideia do que está prestes a liberar, gritaram em sintonia, amplificando o terror que a cercava. Muito bem, então me mostre. Foi a última coisa que disse antes de dar um passo à frente, ousando se lançar contra a porta mágica, disposta a enfrentar a consequência de suas escolhas. Mas enquanto se aproximava, uma risada cruel ecoou, entrelaçando-se com o pânico que corria no coração dela. A porta começou a desvanecer, suas luzes tremulando como se estivessem flertando com a escuridão. As criaturas começaram a se dissolver em sombras projetadas, e a sensação de perda pesou em seu peito. Você deveria ter pensado melhor, Clara. A voz de Rafael se tornou um lamento profundo, um eco de dor perdido na neblina. O teste não é apenas sobre amor, mas sobre o que você está disposta a deixar ir e o que você realmente deseja encontrar. Clara sentiu uma onda de desespero engolir seus anseios. A porta mágica estava se apagando e com ela a chance de mudança. Seria aquele o seu último grito de esperança? Nesse instante crítico, o universo pareceu parar. A linha entre amor e perda estava prestes a se romper novamente, e Clara se viu à beira de uma escolha ainda mais sombria do que imaginava. Qual é o verdadeiro preço do amor, Clara? A escuridão sussurrou, e ela teve que decidir. Era hora de encarar a verdade, ou tudo poderia se perder. Clara se viu diante da porta mágica, agora quase completamente dissolvida no ar pesado do porão. A risada cruel das criaturas reverberava,
cada eco cortando como uma faca afiada, e ela sentiu o pânico começando a se enraizar em seu coração. A luz que antes a atraíra agora parecia uma armadilha irresistível e mortal. Clara, não se deixe levar. A voz de Rafael ressoou em sua mente, mas em meio ao caos e à perda, ela já não sabia mais onde ele estava. Seria real? Ou era uma ilusão criada por sua saudade? Porque ela não conseguia se lembrar de seu rosto exatamente, as vozes no círculo se tornaram um mar de murmúrios incoerentes. Ela não conseguirá, é tudo em vão, ofereça algo mais, Clara. O ar estava denso como um breu, e as sombras, antes inquietas, agora dançavam em uma coreografia de agonia. Clara sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha. Era um sinal de que a hora se aproximava. Eu não tenho medo de vocês. Gritou com todas as suas forças, mas a sinceridade de suas palavras foi tragicamente combinada ao seu desespero. As criaturas riram, a sombria macabra das vozes ressoando e retumbando, um coro de risadas travestidas de dor. Era como se estivessem zombando não apenas dela, mas de sua própria fragilidade humana. Você diz isso, mas o que você realmente quer? Questionou um dos monstros, sua face deformada se aproximando perigosamente de Clara, um cheiro doce e podre invadindo suas narinas. Sangue? Poder? Ou, quem sabe, uma segunda chance? A pergunta a feriu como um golpe, e Clara hesitou. Eu só quero, e quando tentou completar, a voz dela soou cruelmente presa, sufocada pela dúvida crescente. Queria o que mesmo? Rafael? A felicidade perdida? Cada lembrança parecia um peso, arrastando-a para o fundo da negridão. De repente, tudo mudou. Uma faísca atravessou a cena, como se um raio tivesse cruzado a escuridão. As criaturas imediatamente se calaram, fixando seus olhos na direção de Clara. Ela sentiu uma onda de força eruptiva dentro de si, algo ancestral, quase primitivo. Em uma fração de segundo, pensou, e se esse poder fosse a chave para tudo que ela ansiava? Sem pensar duas vezes, Clara brandiu suas mãos, e no centro de seu coração emergiu um fogo improvisado de lembranças, risos, dores, traumas, esperanças. Ela se lembrava de Rafael, não apenas da dor, mas também dos momentos bons, os sorrisos, a confiança, o amor que transbordava de uma maneira tão pura. O que as criaturas queriam poderia ser o oposto da fragilidade que a amarrava. Eu me recuso a deixar vocês controlarem minha vida, disse, sua voz ecoando com uma força renovada. E logo, uma explosão de luz surgia de seu ser, empurrando as criaturas para longe. As sombras começaram a recuar, soltando berros de raiva. Não, você não deve se rebelar. O coro gritou, em um tom que deixou o chão tremer. Alguns passos à frente, Clara viu a essência da porta mágica começando a se restaurar, as luzes reluzindo como estrelas. Mas então a risada cruel ressoou novamente. Você pensou que seria fácil, não é? Se você tiver coragem de encontrar o que vem a seguir, precisará enfrentar muito mais do que imaginou. A tensão era palpável. Clara passou a mão pelos cabelos, suados e arrepiados, tentando afastar o medo que a dominava. A luz da porta pulsou detestavelmente, agora envolta em uma névoa densa e escura, como um eco das criaturas que se aproximavam, ameaçadoras, à espreita na escuridão do porão. Você quer descobrir a verdade, Clara? Uma voz suave, quase sedutora, emergiu da escuridão. Então venha, nós temos tanto a revelar. Clara olhou para a porta agora luminosa e convidativa, mas percebeu que coragens e decisões reais tinham um preço. Poderia ela realmente suportar o que estava por vir? O que aconteceria quando a verdade finalmente se revelasse? E então, sem saber que caminho seguir, as vozes malignas começaram à sua volta, dançando com a possibilidade de um destino trágico e encantador. A escolha estava em suas mãos, e a jornada apenas começava. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. A luz da porta pulsava e a névoa dançava ao seu redor, formando figuras distorcidas que pareciam se alimentar do seu medo. As risadas das criaturas ressoavam em eco, misturando-se ao som de seus próprios pensamentos atormentados. Que verdade vocês têm para mim? Ela não queria admitir, mas sabia que a curiosidade era uma faca afiada, pronta para cortar a pele de sua resistência. As vozes sussurraram em uníssono, uma melodia perturbadora que ameaçava desintegrar seu ser. Verdades que você se recusa a ver, memórias que não quer recordar. A voz suave se arrastou em meio à névoa, um chamado irresistível. Venha, Clara. A ponte entre sua vida e seu destino está aqui. Tudo que você sempre quis saber. A tensão a envolveu como um cobertor encharcado, pesado, sufocante. Ela hesitou, suas pernas tremeram no chão frio do porão. A imagem de Rafael passou pela sua mente como um flash, um momento fugaz de luz em meio à escuridão.
Se eu entrar, eu posso perdê-lo para sempre. O dilema cortava dentro dela. Mas a luz parecia mais intensa agora. Um convite que fez seu coração pulsar. Clara olhou para a porta uma última vez. Eu não tenho nada a perder. Assim que seu pensamento se solidificou, ela deu um passo à frente. A névoa se espiralou ao seu redor, arrastando-a, e no instante seguinte, tudo escureceu. Ela se viu em uma sala quase idêntica ao porão, mas as paredes pulsavam com uma luz tênue e os sussurros das criaturas agora eram vagos, como um eco distante. Clara sentiu um arrepio pela sua nuca quando percebeu uma série de quadros nas paredes. Cada um deles retratava uma cena horrenda, um crime contra a humanidade capturado vivo em cores saturadas de dor. Um quadro específico a atraiu. Uma mulher com olhos esbugalhados em um estado de desespero absoluto. Seu grito parecia ecoar na sala. Clara se aproximou. Ao tocar a moldura, imagens inundaram sua mente. A mulher a encarou, suas palavras se transformando em uma história de tragédia e traição. Eles tomaram tudo de mim. Não deixe que façam o mesmo com você. A agonia em seus olhos parecia tão real que Clara se viu paralisada, seu próprio coração batendo em um compasso de terror. Desviou o olhar, mas era impossível. As outras imagens começaram a se mover, fragmentos de vidas esmagadas, rituais macabros e risadas malignas preenchendo o ar, como uma canção de ninar que só trazia horror. Clara estava cercada por almas vagando entre a luz e as trevas. Você é a última, Clara. Sussurrou a voz sedutora, agora mais próxima, quase detrás de seus ouvidos. As risadas começaram a se intensificar, cada som ecoando em sua mente. Você tem o potencial de entender tudo ou de se perder como eles. Uma onda de desespero a dominou e num instante de clareza, ela percebeu. As criaturas, tudo isso estão se alimentando do meu medo. Eu não posso deixar isso acontecer. Reuniu toda a força que ainda lhe restava e direcionou seu olhar para os quadros. Eu sou mais forte do que isso. Mas ao fazer isso, o ambiente tremeu. Uma explosão de escuridão irrompeu dos próprios quadros, como se cada alma presa ali tentasse escapar. Clara sentiu o peso da maldição se concentrar sobre seus ombros. Enquanto a sala começava a desmoronar, a voz sedutora se tornou um grito ensurdecedor. Se você não desistir, você não só descobrirá a verdade, mas também se tornará parte dela. A escuridão cercou Clara, engolindo-a como uma serpente voraz, e a sensação de ser puxada para o desconhecido tomou conta. Ela precisava reagir. A luta não era apenas para salvar a si mesma, mas também para libertar aquelas almas aprisionadas. Se eu não lutar, quem lutará? Pensou enquanto uma nova onda de força surgiu dentro dela. Clara estava pronta para enfrentar as verdades sombrias que aguardavam por ela. Mas à medida que a luz da porta se apagava em sua mente, uma pergunta ressoou. O que realmente acontece quando o último sussurro se transforma em gritos de desespero? Clara precisava saber, e a verdade que a aguardava poderia ser mais aterradora do que qualquer criatura que ela já havia enfrentado. O próximo passo estava prestes a ser dado. Clara sentiu-se sendo puxada para dentro de um outro mundo, um abismo escuro e sem fim. O frio atravessou suas veias como se quisesse congelar suas emoções, e a única coisa que ouvia era um rugido ensurdecedor de risadas distorcidas que sufocavam seus pensamentos. A escuridão pulsava, uma presença viva cercando-a e prometendo que a próxima verdade que ela descobriria seria mais dolorosa do que qualquer uma que já tinha vivido. Quando o turbilhão de escuridão se dissipou, Clara se viu em um novo ambiente. Agora estava em um corredor longo e escuro, as paredes cobertas de um mofo que exalava um odor acre. O chão rangia sob seus pés, cada passo ecoando na solidão opressiva. Vários espelhos amarelados estavam pendurados, distorcendo sua imagem. Mas não era apenas a imagem dela que ficou desfigurada. Clara podia sentir outras presenças refletindo nos vidros quebrados, sombras que se contorciam, como se estivessem tentando escapar. Quantas já vieram antes de você? A voz ressoou ao seu redor, uma mistura de riso e lamento, como se a própria escuridão estivesse questionando-a. O frio aumentou e numa fração de segundo, os sussurros se tornaram gritos, vozes de mulheres e homens que clamavam por ajuda, por libertação. O terror apertou o peito de Clara. As histórias que elas tinham para contar a atormentaram como uma música que não parava de tocar, um lamento que reverberava em seu cérebro. Você pode ser a escolhida, a única a desfazer o que foi feito. Ecoou uma voz mais alta, mais intensa. Ela mal reconhecia como sua. Ela parou diante de um espelho, e o vidro começou a se desfazer em um turbilhão, revelando cenas horripilantes. Em uma fração de segundos, Clara viu rostos familiares se contorcendo em dor. Rafael estava entre eles. Sua expressão de desespero a atravessou como uma lâmina. Clara, me ajude.
Ele gritou, seus olhos cheios de pavor, e com isso, a dor e o desespero dela aumentaram. Não, isso não pode ser verdade. A negação atravessou sua mente, mas a imagem persistia, uma recordação cruel do que poderia acontecer. Clara queria afastar-se, fechar os olhos e desconectar-se daquela visão insuportável, mas sua curiosidade e seu amor por Rafael a mantiveram ali. O que você fez para ele? O que eles querem de mim? Ela sentiu um fôlego quente, seu coração pulsando com força. Você tem a capacidade de salvá-lo, ou deixá-lo perecer, assim como os outros. A voz se ergueu novamente, fazendo ecoar na escuridão. As escolhas que você faz agora moldarão seu destino. Lembre-se, você não é a primeira. De repente as paredes começaram a se fechar, a escuridão oscilando em torno dela como se quisesse consumi-la. Clara cerrou os punhos, os rostos distorcidos das almas perdidas a cercavam, implorando, gritando, e a sensação de desesperança era palpável. Era um teste ou uma armadilha? Em meio ao barulho ensurdecedor, uma pequena claridade apareceu à sua frente. Uma porta velha com entalhes intricados parecia prometer uma saída, mas também um abismo de incertezas. Com o coração na boca, Clara caminhou em direção à luz, mas algo a puxou para trás. Uma mão fria agarrou seu braço com força. Não vá. Você pode perder tudo. Era a mulher do quadro, cuja história ainda ardia dentro dela. O passado não pode ser mudado, mas seu futuro ainda está em suas mãos. Sem pensar, Clara se soltou, a intensidade do momento a invadiu, uma determinação crescente a cercou. Se eu não lutar por Rafael, quem o fará? E sem hesitação, correu em direção à porta, a luz ofuscante a atraindo para o desconhecido. Com um estrondo, a porta se abriu. Clara atravessou o limiar, sentindo a mudança no ar. Mas logo percebeu que as risadas se tornavam mais altas, mais próximas. Você não pode escapar assim tão facilmente, Clara. E nesse instante, uma nova verdade eclipsou sua visão. A luz ofuscante se desfez e Clara se viu em um lugar que pulava entre o familiar e o grotesco. Espelhos refletiam não apenas ela, mas também as memórias dos que ali haviam sofrido. Antes, se Rafael estava ali à espera. A pergunta que pairava no ar era clara. Você lutará até o fim, mesmo que isso signifique perder o que você ama. A escuridão começou a cobrar seu preço, e Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. Clara sentiu o frio na espinha e a pressão do tempo escorrendo entre seus dedos. Ela tinha enfrentado tanto, mas agora a batalha final estava à sua porta. A imagem de Rafael com seu olhar desesperado era uma chama que queimava em seu coração. Eu não posso falhar novamente, pensou, sentindo a adrenalina disparar como um foguete. Os espelhos reluzentes pareciam observar, cada um refletindo suas escolhas e os destinos fraquejantes de almas que uma vez cederam ao desespero. Clara respirou fundo, sentindo cada batida do seu coração, cada sussurro das vozes ecoando em sua mente. Você tem o poder, Clara. Use-o. Uma voz interior exclamou, e ela percebeu que precisava canalizar toda a energia que restava. Um portal surgiu diante dela, pulsando com um brilho que emitiu calor e um leve perfume de flores. Aquela luz a convidava a dar um passo à frente, mas agora Clara sabia que não era uma simples porta, mas uma escolha que definiria seu futuro e o de Rafael. Se eu for, que seja por amor então, disse a si mesma. Com coragem, ela avançou. Ao atravessar a porta, tudo ficou envolto em uma luz intensa. Clara se viu em um vasto campo de sombras e ecos, formado por todos aqueles que foram perdidos, todos aqueles que deixaram de lutar. As vozes se misturavam em uma sinfonia de dor, mas Clara sentiu uma centelha de esperança surgindo. Não sou uma delas, sussurrou, erguendo a cabeça e enfrentando a entrada do pesadelo. Você realmente acha que pode salvar a si mesma e a ele? Uma voz distorcida ressoou, envolta em risadas tortuosas. Era como se aquelas palavras fossem facas, tentando cortar sua determinação ao meio, mas Clara estava decidida. Se for preciso, eu me sacrificado por ele, mas não deixarei que você o leve. Gritou com toda a sua força. O ar vibrava conforme suas palavras ecoavam nas paredes dançantes do espaço. E nesse momento, um feixe de luz iluminou o campo sombrio, e Rafael apareceu, cercado de sombras vagando. Clara? Seu olhar estava transbordando de desespero. Ela sentiu sua angustiante presença como um peso, mas também uma razão. O amor que sentia por ele era mais forte que suas dores. Estou aqui, amor. Vou te salvar. Clara se lançou em direção a Rafael, mas as sombras se agitaram, formando uma barreira. Apenas um pode sair, exclamou a voz distorcida. Clara sentiu a pressão da escolha pesada como chumbo. Ela parou, balançando a cabeça em incredulidade. Isso não é verdade. Somos mais fortes juntos.
Com cada palavra, Clara sentiu sua energia crescendo, como se estivesse despertando o poder adormecido que sempre estivera dentro dela. A determinação brotou em seu peito como um rosnado feroz. Nesse instante, algo dentro dela se quebrou, um cordão invisível. As sombras começaram a se contorcer, uivando de frustração. Clara olhou para Rafael, e viu não apenas a fragilidade dele, mas a força que ambos tinham quando lutavam juntos. Você não vai me separar dele. Eu aceito que preciso sacrificar, mas não minha alma. A luz voltou a crescer, incendiando os corações e almas presentes. Você realmente quer perdê-lo novamente? A voz enfurecida ressoou, mas Clara não hesitou. Ela pegou a mão de Rafael, os dois unidos. Sim, farei o que for preciso, mas não me deixarei acovardar por você. As sombras rugiram, e Clara, em um ímpeto de pura coragem, gritou: me leve! Mas leve-nos juntos! A onda de luz e poder reuniu-se e explodiu, envolta por uma força poderosa. O dinamismo crescente colocou em fuga as sombras. A luz não era algo a ser temido, mas fonte de libertação. E então, com um grande eco, tudo ficou em silêncio. Ao abrir os olhos, Clara estava de volta à sala onde tudo começou, Rafael ao seu lado. Ele parecia atordoado, mas a dor agora era vista como um vestígio do passado, algo que não aprenderia mais. Clara, você... Rafael falou respirando fundo, como se tivesse emergido de um pesadelo. Clara riu, e as lágrimas de alívio escorreram pelo seu rosto. Estamos juntos. Para sempre. Mas ela sabia que o desafio tinha deixado cicatrizes. Mesmo assim, estavam livres. O sol brilhava mais forte enquanto eles saíam da fazenda. Como que em resposta à nova liberdade, os pássaros cantavam e a brisa leve acariciava seus rostos. Clara ainda carregava as marcas do terror e da dor, mas agora, com Rafael ao seu lado, a fé no que poderia surgir era inabalável. Chega de sombras, ela murmurou ao ficar de frente para o futuro. O que viria agora? O desconhecido a espreitava novamente, mas Clara estava preparada para qualquer desafio, sabendo que tinha um amor que a sustentava. E assim, o que deveria ser um final se transformou em um novo começo. O tempo da colheita havia chegado. Clara havia escolhido viver e lutar, não apenas por ela, mas por todos que não puderam. As verdades sombrias não a dominariam. Ela erguia a cabeça, e uma nova vida estava em suas mãos. E enquanto se afastavam, um sussurro vago ecoou na fazenda, uma promessa de que novos guardiões surgiriam, prontos para enfrentar seus próprios demônios. Mas essa história, a de Clara e Rafael, era só o começo. E se você está aqui acompanhando essa jornada de coragem e terror, me ajude a alimentar a luz que brilha nesta história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Lembre-se de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é parte deste grupo forte e corajoso. Comente suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar nossa comunidade de verdadeiros fãs de terror? Não espere nem mais um segundo.